O sacrifício inesperado de Jefté, uma história bíblica assustadora, o julgamento de um homem e a escolha mais dolorosa da sua vida. Nem toda vitória é doce. Às vezes, o preço da conquista pode ser a própria alma. A história que você vai ouvir hoje é uma das mais perturbadoras de toda a Bíblia. Um homem marcado pela rejeição, uma guerra inevitável e uma promessa feita às pressas, que selaria um destino trágico. Esta é a história de Jefté, o juiz de Israel, e o sacrifício mais assustador já registrado nas Escrituras. Quem era Jefté? O homem rejeitado pela própria família, filho de uma prostituta. Jefté não teve um começo fácil. Seus irmãos, nascidos da esposa legítima de seu pai, o expulsaram de casa. O nome Jefté significa Deus abre ou Deus liberta. Ironia ou profecia? Exilado, ele vai parar em Tobi, onde se junta a um grupo de homens considerados inúteis pela sociedade, mas que se tornariam seus seguidores fiéis. Enquanto isso, Israel enfrentava uma ameaça cada vez mais forte, os amonitas, que exigiam territórios de volta, alegando serem os donos legítimos daquelas terras. Imagine crescer ouvindo todos os dias que você não pertence, que você não é digno, que sua existência é uma vergonha para sua família. Assim começa a jornada de Jefté, filho de Gileade com uma prostituta. Jefté carrega, desde o nascimento, o estigma de um erro aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. Mesmo tendo o mesmo sangue que seus irmãos, ele foi tratado como um intruso, um fardo, uma mancha na reputação da família. E quando seu pai morreu, não houve misericórdia. Seus meio-irmãos, herdeiros legítimos da casa, olharam para ele com desprezo e o expulsaram. Disseram com todas as letras: você não terá herança em nossa casa, pois é filho de outra mulher. Uma rejeição dolorosa, brutal e pública. Imagine o coração de um jovem sendo rasgado por palavras tão cruéis, simplesmente por algo que ele jamais pode escolher: o ventre de onde veio. Mas Jefté, ao invés de se curvar à dor, se levanta. Ele foge para Tobi, uma terra distante e esquecida, onde a reputação pouco importava. Lá, em vez de se entregar ao vitimismo, ele constrói algo. Ele se torna um líder, um guerreiro, um homem de coragem. Homens considerados inúteis pela sociedade, ladrões, nômades, rejeitados como ele se juntam a Jefté. Aquilo que parecia um grupo de desajustados começa a se transformar em um exército, não pela força das armas, mas pela força de uma liderança que nasce da dor e da superação. Jefté transforma a rejeição em força. Ele molda o caráter. No fogo da exclusão, ele aprende que sua dor pode se tornar poder. Enquanto isso, em Gileade, os israelitas enfrentam uma ameaça séria. Os amonitas se levantam, reivindicando as terras que, segundo eles, haviam sido tiradas injustamente. O povo entra em desespero. Os líderes, os mesmos que provavelmente viraram o rosto para Jefté no passado, agora se veem sem saída. Não há quem os defenda. Não há guerreiro, não há comandante, não há libertador. Então alguém se lembra: e aquele Jefté, o rejeitado, o filho da prostituta? Ouvi dizer que ele se tornou um líder forte em Tobi, e aquilo que era vergonha, agora se torna esperança. O rejeitado se torna necessário. O marginalizado vira uma opção de salvação. Mas pense na ironia: os mesmos que o expulsaram agora têm que engolir o orgulho e pedir ajuda. A vida tem dessas voltas. O texto bíblico em Juízes 11 começa a nos mostrar uma reviravolta extraordinária. Os anciãos de Gileade vão até Tobi, caminham até o exilado. E diante do homem que um dia foi desprezado, eles se curvam com humildade: vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Jefté, ferido, mas lúcido, responde com sabedoria: por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? Não fostes vós que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? A resposta deles é clara: agora precisamos de ti. E aqui, vemos um dos maiores dilemas da alma humana: perdoar quem nos feriu, voltar ao lugar de onde fomos expulsos, ou usar a dor como vingança? Mas Jefté faz algo inesperado. Ele impõe uma condição: se eu for convosco, e o Senhor me derá vitória, então serei vosso chefe. A dor não o deixou amargo, mas também não o deixou bobo. Ele sabe seu valor agora, e quer garantia. Os anciãos aceitam, e Jefté parte com eles. O exilado volta como general. O humilhado retorna como líder.
Aquilo que parecia o fim era apenas o começo, e Deus começa a escrever, com tinta escura e linhas tortas, uma história que ainda hoje nos causa arrepios. Mas, o que Jefté ainda não sabe, é que o maior inimigo que ele enfrentará não será o exército inimigo, será a consequência de suas próprias palavras, e que o sacrifício que mudará sua vida para sempre, ainda está por vir. Essa é a história de um homem quebrado, que se tornaria juiz de Israel, mas também o protagonista de um dos votos mais assustadores da Bíblia. Fique conosco, porque a dor ainda vai se intensificar. O chamado para a guerra e a proposta de liderança desesperados por um líder forte, os anciãos de Gileade engolem orgulho e vão atrás do homem que um dia rejeitaram. Jefté impõe uma condição: se Deus lhe der a vitória, ele se tornará o chefe de todo o povo. A proposta é aceita, e Jefté assume o comando. Antes de partir para a guerra, ele tenta negociar com os amonitas, relembrando a história da conquista das terras, mas eles recusam. O conflito é inevitável, o tempo havia passado. O cenário político e espiritual de Israel estava em ruínas. E mais uma vez, os filhos de Israel haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. Abandonaram o Deus verdadeiro e passaram a seguir os deuses dos povos vizinhos, Baal, Astarote, Moloque, os ídolos de Sidom, de Moabe e dos amonitas. A idolatria sempre cobra seu preço. E Israel foi entregue, mais uma vez, ao domínio cruel de seus inimigos. Os filhos de Amon passaram a oprimir duramente as tribos que viviam do outro lado do Jordão, principalmente Gileade, com medo, angústia e sem líderes espirituais ou guerreiros de confiança. Os anciãos de Gileade se reúnem. O povo geme. O céu parece fechado. Deus parece distante. Mas não é que Deus se afastou. Foi Israel que escolheu trilhar o caminho da desobediência. Em meio ao caos, os líderes se lembram de alguém que, apesar de ter sido rejeitado, agora era conhecido por sua força e liderança. Jefté, sim, o mesmo homem que foi expulso por seus irmãos, o mesmo filho da vergonha. Mas em tempos de desespero, a vergonha se transforma em necessidade, e os anciãos engolem o orgulho. Reúnem homens e partem em direção a Tobi, caminham pelos vales e colinas, atravessam terras desertas até chegarem ao refúgio de Jefté. Ao se aproximarem, veem um homem diferente daquele que expulsaram anos antes. Jefté agora tem cicatrizes de batalhas, postura de guerreiro e olhar de líder. Os anciãos não pedem desculpas, não choram, apenas dizem o que precisam. Vem, Jefté, sê nosso chefe, lidere nosso povo contra os filhos de Amon. Mas Jefté não esqueceu, a dor ainda mora em seu peito, a ferida ainda arde. E ele olha nos olhos daqueles homens e diz com firmeza: por que vocês vêm até mim agora? Não foram vocês que me expulsaram da casa do meu pai? Não foram vocês que me odiaram? Silêncio, um silêncio pesado, mas a necessidade fala mais alto. Eles engolem a vergonha. É verdade, nós fizemos isso, mas agora precisamos de você. Se vier e lutar por nós, e o Senhor te derá a vitória, você será nosso líder sobre todo o povo. Jefté poderia se vingar, poderia dar as costas, poderia cuspir em seus rostos e rir de sua dor. Mas Jefté é diferente. Ele vê ali não apenas uma chance de retornar, mas uma oportunidade de cumprir um chamado. Ele impõe sua condição: se Deus lhe der a vitória, não será apenas um comandante de guerra, mas o líder de Gileade, um juiz. Os anciãos juram perante o Senhor que honrarão sua palavra. A reconciliação acontece, mas é uma reconciliação política, não emocional. O povo se reúne. Jefté é oficialmente estabelecido como chefe e juiz de Gileade. Diante de Deus, no santuário em Mispá, ele assume sua posição. É um momento solene. O rejeitado se torna autoridade, mas a guerra ainda está diante dele. E antes de pegar a espada, Jefté tenta um caminho que poucos guerreiros tentariam: o caminho da diplomacia. Ele envia mensageiros ao rei dos filhos de Amon, e sua mensagem é simples: que há entre ti e mim, para que venhas a mim guerrear contra minha terra? O rei responde: porque, quando Israel subiu do Egito, tomou minhas terras entre o Arnon e o Jaboque. Agora, devolve-as em paz. Mas Jefté, conhecedor da história de Israel e do agir de Deus, responde com uma carta longa e firme. Ele relembra que,
Quando Israel saiu do Egito, pediu passagem pacífica por várias terras, incluindo a dos amonitas, e todos negaram. Alguns até guerrearam contra eles, e por isso Deus entregou aquelas terras a Israel. Jefté pergunta: por que agora vens reclamar uma terra que o Senhor, Deus de Israel, deu ao seu povo? E completa com um argumento irônico e cortante: não possuis as terras que teu Deus Quemos te deu, então por que vens tirar as que o Senhor nos deu? E ainda finaliza: por acaso sou melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele também não reclamou essa terra. Jefté mostra sabedoria, conhecimento e razão. Ele quer evitar o derramamento de sangue, mas o coração do rei de Amon está endurecido. A resposta é o silêncio, o desprezo, a diplomacia falha. E agora, a espada deve falar. Jefté se prepara. Ele convoca os guerreiros, organiza as tropas. Mas antes de ir à batalha, ele tomará uma atitude que mudará a sua vida para sempre. Um voto impensado, uma promessa nascida do medo, uma tentativa de garantir a vitória, que traria o sofrimento mais profundo que um pai pode viver. O céu está prestes a ouvir palavras que selarão um destino. E o próximo capítulo é o mais sombrio desta história. Não saia daí. O que vem a seguir é, talvez, o momento mais assustador e trágico de toda a narrativa de Jefté. A promessa impulsiva a Deus, e é aqui que a história toma um rumo sombrio. Jefté faz um voto a Deus: se me deres a vitória sobre os amonitas, quando eu voltar em paz, o que sair da porta da minha casa para me encontrar, será oferecido a ti como holocausto. Talvez ele esperasse um animal, talvez um servo. Mas essa foi uma promessa feita no calor do momento, com a mente tomada pela ansiedade. Jefté vence, Deus lhe dá a vitória, e o povo comemora. Mas o verdadeiro drama ainda estava por começar. O campo de batalha está formado. O inimigo é forte, cruel, impiedoso. A tensão paira no ar como uma nuvem carregada. O futuro de Gileade está nas mãos de Jefté. E embora o povo o tenha aclamado como líder, no fundo, muitos ainda duvidam. O medo se infiltra na alma de Jefté. Apesar de suas habilidades como guerreiro, ele sabe que esta guerra não se vence apenas com espadas. Ele sabe que sem o favor de Deus, tudo pode ruir. E então, movido pela aflição, pela ansiedade, e talvez pela necessidade desesperada de agradar a Deus, ele toma uma decisão precipitada. Uma promessa feita na emoção, sem medir as consequências. Diante do Senhor, Jefté abre os lábios e faz um voto. Um voto que, até hoje, é um dos mais controversos e chocantes de toda a Bíblia. Se, com efeito, me entregares os filhos de Amon nas mãos, será que, saindo quem primeiro da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso da guerra, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Silêncio. Que voto é esse? Talvez ele tenha imaginado um animal saindo ao seu encontro, um cordeiro, um boi, talvez algum servo, mas ele não especifica. Ele não coloca limites. Ele entrega nas mãos do destino, ou melhor, nas mãos de Deus, aquilo que saísse primeiro de sua casa. E esse detalhe se tornaria uma tragédia. Jefté vai à guerra com esse voto em sua mente, e Deus, em sua soberania, honra o líder de Gileade. Os filhos de Amon são esmagados. A vitória é total. 20 cidades são derrotadas. O povo comemora. Os israelitas celebram seu libertador. Jefté volta para casa coberto de glória. As ruas de Gileade se enchem. As trombetas tocam. Os anciãos o aguardam com honra. Mas ele se esqueceu do voto. Ou talvez não. Talvez tenha se lembrado a cada passo. Talvez o caminho de volta para casa tenha sido cheio de expectativa e de temor. Quem sairá ao meu encontro? Será um servo? Será um animal? E então, ele chega, o portão de sua casa se abre, e quem sai correndo ao seu encontro? Sua filha, sua única filha. A menina sai com alegria, dançando, tocando tamborins. Seu rosto brilha com orgulho, porque seu pai voltou como herói. Ela não sabe, não imagina, que seu pai, no campo de batalha, havia pronunciado palavras que agora a condenavam. A dor invade o peito de Jefté como uma lança. Ele rasga suas roupas e grita: minha filha, tu me arrasaste, e tu mesma te tornaste a causa da minha dor, porque abri a minha boca ao Senhor, e não posso voltar atrás. A jovem olha para ele, confusa, mas então entende, e o que acontece a seguir é tão chocante quanto o voto em si.
Ela não se desespera, ela não corre, ela não amaldiçoa o pai, ela aceita. Pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze comigo, segundo o que prometeste, mas concede-me apenas isso, 2 meses para eu ir aos montes, com as minhas amigas, e chorar a minha virgindade. Ela sabe que vai morrer sem se casar, sem ter filhos, sem viver o futuro que toda jovem desejava naquela época. Mas ela honra a fé do pai, e Jefté permite. Durante 2 meses, ela vaga pelas montanhas, chora, reflete, e ao fim desse tempo, ela volta para cumprir o voto que seu pai fez. E a Bíblia diz, com palavras duras, assim Jefté fez a sua filha o voto que havia feito. E termina com um detalhe cortante: nunca conheceu homem algum. A jovem morreu virgem. Alguns estudiosos discutem se ela realmente foi queimada em holocausto, ou se foi consagrada ao Senhor para viver em celibato absoluto, até o fim de sua vida. Mas o texto deixa claro, a consequência do voto de Jefté foi terrível. Uma vida foi arrancada por causa de palavras impensadas. E Israel chorou. A Bíblia diz que, todos os anos, as filhas de Israel iam lamentar a filha de Jefté, por 4 dias. Um luto coletivo. Uma memória nacional. Uma lembrança constante de que até o zelo por Deus, se mal conduzido, pode se transformar em tragédia. A história de Jefté nos ensina que palavras têm peso, que votos têm consequência, que Deus é soberano, mas nós também somos responsáveis pelas nossas escolhas, e que nem toda vitória vem sem dor. O sacrifício de Jefté não foi o de guerra, mas de coração. Ele venceu os inimigos de fora, mas perdeu uma parte de si mesmo por dentro. Uma história que ecoa até hoje como um grito de alerta: cuidado com o que promete a Deus, porque há votos que cobram a alma. A chegada triunfal e o horror do voto ao retornar para casa. Jefté é recebido com alegria, música e dança. E quem sai primeiro ao seu encontro é sua filha, sua única filha. A Bíblia não menciona seu nome, talvez para aumentar o peso da dor. Ao vê-la, Jefté rasga as vestes e grita: "Ah, minha filha, tu me arrasaste." Mas ela, com uma força impressionante, aceita o destino. Pede apenas 2 meses para chorar sua virgindade nos montes com suas amigas. Após esse tempo, volta, e Jefté cumpre o voto. Sim, ele cumpre. A Bíblia é clara. Ele fez com ela segundo o voto que havia feito. A história de Jefté termina com silêncio. Um silêncio pesado, trágico, e ao mesmo tempo cheio de significados. Mas esse silêncio grita. Ele grita verdades que atravessam séculos. Grita alertas que ainda hoje precisamos ouvir. Grita lições profundas espirituais, humanas e morais que não podem ser ignoradas. A primeira lição que salta aos olhos é sobre o peso das palavras. Jefté fez um voto apressado, impensado, impulsivo. E as Escrituras não brincam com palavras. Em Eclesiastes 5, Salomão já havia alertado: quando fizeres um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que fizer. Mas também aconselha: é melhor não fazer voto do que fazê-lo e não cumprir. O problema de Jefté não foi a fé, foi a precipitação. Ele achou que poderia barganhar com Deus. Achou que Deus precisaria de um sacrifício humano para lhe dar a vitória. Achou que podia selar sua conquista com uma promessa extrema. Mas Deus nunca exigiu isso. Deus nunca pediu sacrifícios humanos. Pelo contrário, ele os abomina. A lei que Jefté conhecia dizia claramente em Deuteronômio 12:31: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. O que Jefté fez foi aplicar a lógica pagã ao Deus verdadeiro, e essa é a segunda lição: a religiosidade mal orientada pode gerar tragédias. Jefté queria honrar a Deus, sim, mas misturou fé com medo, misturou devoção com desespero, misturou a adoração com práticas pagãs. Isso nos mostra que não basta ter fé, é preciso ter fé com entendimento, fé com conhecimento, fé que se baseia na palavra e no caráter de Deus, e não em emoções ou tradições humanas. Quantas pessoas, hoje, ainda fazem o mesmo? Quantos líderes usam o nome de Deus para justificar absurdos? Quantas promessas são feitas nos púlpitos?
nas orações, nas madrugadas de desespero que Deus nunca pediu. A fé genuína não nasce do medo, nem da troca, nem do desespero. A fé verdadeira confia, mesmo sem votos. A fé verdadeira obedece, mesmo sem garantias. E aí vem a terceira lição: o excesso de zelo pode destruir aquilo que mais amamos. Jefté queria agradar a Deus, mas no zelo, ultrapassou os limites da sabedoria, e no fim, perdeu o que tinha de mais precioso, sua única filha. Há pessoas que sacrificam o casamento em nome do ministério, pais que sacrificam os filhos por uma obsessão religiosa, gente que abre mão da compaixão, do amor, da família para viver uma espiritualidade rígida, cega, sem graça. Jefté não é o único. Há milhares que ainda hoje repetem seus erros, em nome de uma fé cega. Fazem votos que matam. Às vezes não matam o corpo, mas matam os sonhos, a alegria, a paz, a convivência. Deus nunca quis isso. Deus é um pai que ama, que ensina, que corrige com verdade, mas também com misericórdia. A quarta lição é sobre arrependimento e humildade. Curiosamente, Jefté não se humilha diante de Deus. Ele não volta atrás. Ele não chora pedindo misericórdia. Ele apenas lamenta e segue com o que prometeu. Isso nos mostra que até os homens de fé podem errar, e que o verdadeiro homem de Deus não é aquele que nunca cai, mas o que reconhece quando errou. Será que Jefté poderia ter buscado ao Senhor? Será que Deus, em sua infinita misericórdia, não teria aberto uma saída? A Bíblia está cheia de momentos em que Deus revoga juízos diante do arrependimento sincero. Mas Jefté não tentou. E essa é uma lição dura. Não confunda firmeza com teimosia. Às vezes, o maior ato de coragem é voltar atrás. É admitir que errou. É se ajoelhar e pedir direção. Por fim, a última e talvez mais profunda lição: toda vez que tentamos manipular a vontade de Deus, corremos o risco de ferir a nós mesmos e aos outros. A vontade de Deus não pode ser comprada, nem com promessas, nem com sacrifícios. Deus não é um comerciante espiritual. Ele é Pai, Ele é justo, Ele é amor. E sua vontade se cumpre, não por nossos votos, mas por sua graça. Jefté venceu a guerra, mas perdeu a filha. E isso nos lembra que nem toda vitória é realmente uma vitória. Às vezes, o preço é alto demais. Às vezes, o troféu da conquista vem manchado de sangue e dor. Que a história de Jefté seja um espelho para nós. Um alerta contra os votos precipitados, contra o legalismo disfarçado de fé, contra o orgulho travestido de espiritualidade. Que possamos aprender a confiar em Deus sem condicionar sua ajuda às nossas promessas. Que nossa fé seja cheia de discernimento, amor e verdadeira devoção, porque Deus não quer sacrifícios impensados. Ele quer corações sinceros. Ele quer obediência. Ele quer comunhão. E acima de tudo, Ele quer que aprendamos com as tragédias do passado, para não repetirmos os mesmos erros no presente. Que o sacrifício de Jefté nunca se repita, nem em nossas casas, nem em nossos púlpitos, nem em nossos corações. O mistério do sacrifício, literal ou simbólico, mas muitos estudiosos se perguntam: Jefté realmente sacrificou sua filha como holocausto humano? Ou o sacrifício foi simbólico? Como consagrá-la à virgindade perpétua, impedindo-a de casar e ter filhos? A resposta continua envolta em mistério. O texto hebraico permite interpretações múltiplas, mas o fato é, o povo de Israel, ano após ano, lembrava daquela jovem. Ela se tornou símbolo de honra, submissão e tragédia. Há uma pergunta que, há séculos, ecoa entre teólogos, estudiosos da Bíblia e leitores atentos dessa história. Afinal, o sacrifício de Jefté foi literal ou simbólico? Ele realmente ofereceu sua filha como holocausto? Ou há algo mais oculto por trás das palavras do texto sagrado? Para responder, precisamos olhar com atenção. Muita atenção. Primeiro, vejamos a promessa que Jefté fez. Ele disse que, se vencesse a guerra, ofereceria em holocausto quem saísse primeiro da porta de sua casa ao seu encontro. A palavra usada em hebraico ali é onla, traduzida como holocausto, um termo geralmente reservado para sacrifícios totalmente queimados sobre o altar. Não era uma oferta comum. Era uma entrega completa, um sacrifício total. Isso por si só já choca. Porque a lei de Moisés era clara: sacrifícios humanos eram proibidos, condenados, abominados. Então,
Como conciliar essa promessa com o caráter de um Deus justo e santo? É aí que começa o mistério. Alguns estudiosos afirmam que sim, Jefté cumpriu literalmente o voto. Ele sacrificou a própria filha. Essa linha de interpretação é dura, dolorosa, mas encontra apoio em algumas evidências do próprio texto. Por exemplo, em Juízes 11:39, lemos: ao fim dos 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele cumpriu nela o voto que havia feito. E ela nunca conheceu varão. Note que não diz diretamente que ela foi morta, mas também não diz o contrário. E o silêncio do texto é ensurdecedor. Não há alívio. Não há intervenção divina, como houve com Isaque no Monte Moriá. Não há substituição do sacrifício. Há apenas o silêncio. Para muitos, esse silêncio é a confirmação de que algo trágico aconteceu. Outros, no entanto, apontam uma interpretação simbólica. Essa corrente defende que Jefté não sacrificou fisicamente sua filha, mas que ela foi consagrada ao Senhor de forma perpétua. Ou seja, ela foi destinada ao serviço exclusivo no tabernáculo. Viveu o resto da vida como virgem, sem se casar, sem filhos, dedicada inteiramente a Deus. Essa explicação se baseia no fato de que o texto enfatiza sua virgindade. O trecho repete: e ela nunca conheceu varão. Além disso, antes de cumprir o voto, a filha de Jefté pede 2 meses. Não para chorar sua vida, mas para chorar sua virgindade nos montes. Isso poderia indicar que o maior pesar dela era nunca se casar, nunca gerar descendência, o que em Israel era uma desonra para uma mulher. E mais, na época, existia a prática das mulheres consagradas, aquelas que serviam no tabernáculo, sem se casar. É possível que Jefté tenha oferecido sua filha nesse sentido. Um voto extremo, sim, mas não letal. A verdade é que a Bíblia não nos dá a resposta clara. E talvez esse seja exatamente o ponto. Talvez o silêncio do texto tenha sido deixado de propósito, para nos fazer refletir, para nos deixar inquietos, para nos fazer perguntar: até onde vai uma promessa feita no calor da emoção? Mas independentemente da posição que cada um adote, literal ou simbólica, há uma verdade que ninguém pode negar: a filha de Jefté foi sacrificada. Se não no corpo, foi na alma. Sua vida foi interrompida, seus sonhos cancelados. Ela pagou por um voto que não era dela. E isso levanta uma outra questão: quantas pessoas hoje ainda pagam o preço de promessas que não fizeram? Filhos que carregam fardos espirituais de seus pais. Famílias destruídas por decisões impulsivas. Pessoas que foram oferecidas emocionalmente, psicologicamente ou espiritualmente em votos que Deus nunca pediu. A história de Jefté e sua filha nos ensina que nem toda fé é sábia, que nem toda promessa é santa, que às vezes, prometer demais é uma forma de não confiar plenamente. Deus, em sua misericórdia, não espera sacrifícios humanos. Ele espera corações sinceros. E mais ainda, espera que, ao abrirmos a boca para fazer votos, estejamos conscientes das consequências. Jefté foi precipitado, mas sua filha foi fiel. Ela não reclamou, não se revoltou, apenas pediu para se despedir. E depois, se entregou. Isso mostra que, apesar do erro do pai, a filha teve uma fé própria. Uma entrega voluntária, literal ou simbólica. Seu gesto foi um dos maiores atos de obediência da Bíblia. E talvez seja por isso que o texto permanece envolto em mistério, porque, mais importante do que saber o que aconteceu fisicamente, é entender o que Deus quer nos ensinar espiritualmente. E talvez a lição mais profunda seja que Deus nunca quis sacrifícios humanos, mas sempre desejou corações dispostos a obedecer com entendimento, a confiar com sabedoria, a prometer, sim, mas com responsabilidade. Porque diante dele, nossas palavras têm peso, e nossos atos, consequências eternas. O peso da palavra e o perigo de promessas impulsivas. História de Jefté é um alerta. Ela mostra como uma promessa feita sem reflexão pode se tornar uma prisão sem saída. Ela nos obriga a refletir sobre o poder da palavra, sobre o perigo de negociar com Deus, como se pudéssemos comprar bênçãos com votos impensados. Jefté venceu uma guerra, mas perdeu o que tinha de mais precioso, e o que mais dói, por sua própria boca, em meio à correria da vida, ao calor dos momentos intensos, e às pressões da alma. Muitos de nós já dissemos algo sem pensar. Uma promessa, um voto,
uma jura feita debaixo de dor, medo, desespero, ou até mesmo euforia. E, quando a emoção passa, vem a realidade, a palavra já foi dita. No caso de Jefté, a palavra que saiu de sua boca foi um voto radical. Um voto que, no fim, custaria um preço incalculável. Ele prometeu a Deus que, se fosse vitorioso na batalha contra os amonitas, ofereceria em holocausto quem quer que saísse da porta da sua casa para recebê-lo. Repare, ele nem sabia quem seria. Ele simplesmente falou sem pensar. E isso nos faz refletir sobre algo sério: o poder da palavra. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Uma única frase pode curar ou destruir, pode abençoar ou amaldiçoar, pode aproximar de Deus, ou gerar tragédias irreparáveis. E Jefté descobriu isso da pior maneira. Quando voltou vitorioso, triunfante, cheio de glória e honra, foi surpreendido por algo que o fez desmoronar por dentro. Quem saiu ao seu encontro? Foi sua filha, sua única filha, com danças, com alegria, com pureza. E naquele instante, a alegria da vitória virou angústia, a glória virou lamento, e tudo por causa de uma palavra mal pensada, um voto precipitado, uma promessa emocional. Jefté, então, rasga as vestes, grita de dor, mas diz: abri a minha boca ao Senhor, e não voltarei atrás. Aqui está o peso terrível de um voto impensado. Ele sabia que havia falado diante de Deus, e agora, tinha que cumprir. Mas será que precisava ser assim? Será que Deus realmente exigia o cumprimento literal de uma promessa tola? Ou será que Deus queria, antes de tudo, que Jefté reconhecesse o erro e se arrependesse de sua imprudência? Quantas vezes na vida agimos como Jefté? Prometemos mundos e fundos se algo der certo. Dizemos: Senhor, se tu fizeres isso, eu faço aquilo. Se eu sair dessa situação, prometo que vou mudar. Se o Senhor me livrar, eu entrego tudo. Mas, na maioria das vezes, são palavras jogadas ao vento, palavras ditas mais por desespero do que por fé. E quando o tempo passa, ou quando Deus realmente responde, muitos não cumprem o que disseram. Outros, como Jefté, se veem presos ao que falaram, e seguem adiante sem sequer buscar discernimento. O livro de Eclesiastes 5:2 adverte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus, e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Isso é forte, isso é sério, porque, diante de Deus, cada palavra conta. Ele não é um ídolo de pedra que não ouve. Ele é o Deus vivo, que escuta cada frase, cada sussurro, e principalmente, cada voto. O perigo das promessas impulsivas não está apenas no que falamos, mas no que elas podem causar. Podem aprisionar a alma, podem trazer sofrimento a outros, podem desencadear consequências trágicas. A filha de Jefté não pediu nada disso, mas pagou o preço, e isso nos ensina que nossas palavras não atingem apenas a nós. Elas podem ferir inocentes, podem comprometer o futuro de quem nem mesmo participou da decisão. A responsabilidade da palavra é gigante. Jesus disse em Mateus 12:36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, o que falamos importa e muito, e quando se trata de um voto, é ainda mais grave. Em Números 30:2 está escrito: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou jurar um juramento, não violará a sua palavra, fará conforme tudo o que saiu da sua boca. Isso mostra que o voto é sagrado, mas também mostra que não se deve fazer votos levianos. Jefté não teve sabedoria para isso. Ele poderia ter feito outra oferta, poderia ter buscado uma alternativa, poderia até ter suplicado a Deus, reconhecendo que sua promessa havia sido precipitada. Mas, talvez por orgulho, talvez por medo de parecer fraco, ele foi até o fim. E o preço foi a alegria da sua casa. O silêncio que se instalou em seu lar após aquele dia jamais foi quebrado. A filha que dançava em sua direção se calou para sempre. E tudo isso por causa de uma frase impensada. Que esta história nos sirva de alerta. Nunca subestime o poder da palavra. Nunca brinque com votos. Nunca use a boca para fazer promessas que a alma não pode cumprir. E acima de tudo, quando for falar com Deus, fale com reverência, fale com sabedoria,
Fale com o coração, porque palavras ditas na presença do Altíssimo têm peso eterno, e promessas feitas por impulso podem se tornar as correntes mais pesadas da vida de um homem. O preço da vitória pode ser alto demais às vezes. As maiores batalhas da vida não são vencidas no campo de guerra, mas dentro do coração. Jefté foi um guerreiro forte, mas pagou um preço assustador por não medir suas palavras diante de Deus. Que essa história sirva de lição para todos nós. Cuidado com o que você promete em momentos de desespero, porque há votos que cobram tudo. A história de Jefté não é apenas uma memória distante nas páginas amareladas das Escrituras. Ela é um espelho, um reflexo cruel, porém necessário, de como até mesmo homens e mulheres usados por Deus podem cometer erros trágicos quando deixam que o medo, o orgulho ou a ignorância guiem suas decisões. É uma advertência, um lembrete de que a fé não é feita de votos desesperados, mas de confiança silenciosa. Não é movida por sacrifícios irracionais, mas por obediência diária. Jefté venceu exércitos, mas perdeu uma filha. Libertou uma nação, mas carregou para sempre uma dor que nenhuma medalha poderia apagar. E nós, quantas vezes temos sacrificado coisas valiosas, nossa paz, nossos relacionamentos, nossa humanidade por decisões impensadas? Quantas vezes usamos o nome de Deus para sustentar escolhas que Ele jamais nos pediu para fazer? A vida espiritual não se constrói em cima de votos emocionais, mas sobre a rocha firme do entendimento, da sabedoria e da compaixão. Deus é justo, mas Ele também é Pai, e o Pai jamais deseja que seus filhos se percam tentando agradá-lo por meios que Ele nunca exigiu. O sacrifício que Deus espera não é o da dor irracional, é o da entrega verdadeira. Não é o de vidas arruinadas por votos impensados, é o da alma que se rende em amor e confiança. Que a história de Jefté fique marcada em nosso coração, para que, quando estivermos diante de decisões importantes, lembremos de pausar, refletir e consultar o coração de Deus antes de agir. Porque o verdadeiro sacrifício é aquele que nasce da obediência e não do desespero. E essa história tocou seu coração, se você sentiu que, de alguma forma, já esteve no lugar de Jefté. Ou pior, se alguém próximo a você já sofreu por decisões mal orientadas, por palavras impensadas ou votos que não vieram de Deus, compartilhe este vídeo. Alguém precisa ouvir isso. Alguém pode estar prestes a fazer um voto perigoso, a tomar uma decisão precipitada, e uma palavra de sabedoria pode ser o livramento que essa pessoa tanto precisa. Deixe o seu like se essa mensagem falou com você. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos profundos como este. E nos comentários, escreva: Senhor, ensina-me a confiar em Ti sem fazer votos tolos. Vamos formar uma corrente de oração e reflexão, porque a fé verdadeira não precisa de promessas vazias. Ela só precisa de entrega e confiança. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo. Se essa história te tocou, se ela mexeu com suas emoções, ou despertou alguma reflexão, deixe um comentário aqui embaixo. Queremos saber o que você pensa sobre o voto de Jefté. Foi literal ou simbólico? Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que ama histórias bíblicas profundas e desafiadoras. Até a próxima, e que Deus abençoe sua vida com sabedoria e discernimento.